Tá começando. Eu vou soltar aqui no YouTube. Tá, mas você não vai mandar o link pra eu entrar? Porque agora posso te mandar no meio. Na hora que ele soltar lá, eu te mando aqui. Tá, você vai mandar por e-mail, né? Vou. Então, beleza. Eu vou... Recebeu? Deixa eu abrir aqui, porque eu preciso fazer a apresentação. Então vocês me avisem quando for começar. Não tá subindo, não. Você já tá entrando. Tá, você não vai mandar o link pra eu entrar? Agora Tá, você não vai mandar o link pra eu entrar? Agora eu te posso mandar no meio. Na hora que ele soltar Tá, você vai mandar por e-mail, né? Vou. Tá, você vai mandar por e-mail, né? Eu vou... Beleza. Eu vou abrir aqui, porque eu preciso fazer a apresentação. Então vocês me avisem aqui, porque eu preciso fazer a apresentação. Então vocês me avisem quando for começar. Tá. Ok, boa noite. Estamos começando aqui com um pequeno atraso, né? E só para fazer as devidas apresentações aqui. Então, eu sou André Massaro, eu sou coordenador do Grupo de Excelência em Administração Financeira. Eu estou comigo com Francis Hesse, que também é membro do grupo, né, do Grupo de Excelência, e estamos aqui para falar sobre os desafios dos investimentos pessoais. Antes da gente prosseguir com esse nosso bate-papo de hoje, né, com essa apresentação de hoje, só algumas questões logísticas e operacionais que eu queria passar para vocês, que é o seguinte: esse formato de conteúdo, Hangout, está acontecendo simultaneamente o Hangout no YouTube e uma live no Facebook. Então todos vocês que estão assistindo, vocês vão ter oportunidade de interagir pelos dois canais. Eu, como vocês podem observar, estou com um computador aqui no meu colo, né, onde eu vou estar acompanhando vocês, vendo a movimentação, perguntas, então fiquem completamente à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários, né? Mandem suas perguntas, porque inclusive uma das principais vantagens desse meio que a gente está usando, desse canal, é a possibilidade de interação. Então aproveitem, né? E o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: é a primeira vez que algo assim está sendo feito no canal do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Então tanto eu quanto o Francis aqui, nós estamos sendo as cobaias desse formato, que é um formato que a gente acredita que tem uma série de vantagens, né? Para quem já acompanha as atividades do Conselho, sabe que nós temos muitas atividades, apresentações presenciais, tanto aqui em São Paulo quanto nas regionais do Conselho de Administração. Mas com esse formato, teoricamente, a gente consegue ser mais democrático, dando a oportunidade de outras pessoas em todo o estado, até mesmo fora do estado, de participarem, né? Com mais flexibilidade, sem terem que se deslocar. Então, estamos na torcida para que tudo dê certo, porque se der certo, né, outros grupos de excelência, além do grupo de finanças, também vão começar a explorar mais esse tipo de meio de comunicação. Então é isso aí, né? Novamente, fiquem completamente à vontade para vocês mandarem seus comentários, suas perguntas. Neste exato momento eu estou sem acesso ao chat, né? Agora eu vou ter acesso, finalmente, né? Mas o que eu queria começar dizendo, e aí eu vou pedir o apoio aqui do meu amigo Francis, né? Quando nós falamos em desafios, né, acontece, são coisas do mundo ao vivo, né? Mas quando nós falamos de desafios dos investimentos pessoais, a primeira coisa que vem à mente é taxa de juros. Então, taxa de juros em níveis historicamente baixos, tá? E a gente vê, por exemplo, o pessoal começa a ficar meio angustiado, né? Por exemplo, nas redes sociais, hoje até tem um grupo no Facebook de renda fixa que eu participo, que é um grupo bastante grande, né?
e já tinha um cara botando um comentário do tipo assim, com o Tesouro Selic rendendo tão pouco, vou largar tudo, vou enfiar o dinheiro debaixo do colchão. O que você acha? É o caso de entrar em desespero ou não? Né? Não é o caso não. O que eu acho que é... Boa noite a todos, primeiro. O que eu acho que é importante, com juros agora cada vez mais baixo, é justo você administrar muito melhor o seu dinheiro, tomar muito mais conta dele, onde ele está investido, porque isso que vai fazer a diferença. Antigamente, com juros mais altos, você não sentia tanto na rentabilidade, as taxas de administração, todas as taxas estavam envolvidas no seu investimento. Hoje, atualmente, com juros mais baixos, qualquer diferença nessa taxa já pode causar um grande estrago na rentabilidade dos seus investimentos. Então, acho que isso que é importante. Porque hoje os juros reais, se você colocar num tesouro, alguma coisa assim, mesmo aplicando, você vai conseguir conservadoramente 3% reais ao ano, o que é um juros baixo. Então você tem que realmente administrar muito melhor e se planejar muito mais para fazer esses investimentos. Sim, exatamente. O pessoal já está começando aqui a fazer algumas participações, então aqui no Hangout, né, temos boa noite aqui, o Vitor Hassan, né, a Elaine Donadil, boa noite para vocês também, fiquem à vontade. No Facebook já tem o pessoal botando, Marco Nassif dando olá, a Anne perguntando assim, gostaria de saber por que o administrador por lei não possui um piso salarial como outros profissionais. Anne, eu lamento, mas isso foge um pouco da área de expertise do grupo de administração financeira. Sei lá, tenho a menor ideia, né? Mas assim, vamos nos ater ao tema aqui, que são os desafios dos investimentos pessoais, né? Então, qualquer coisa que seja dentro da nossa área, do nosso modestíssimo grupo de excelência, estamos aí às ordens para ajudar vocês. Mas então, dando continuidade aqui ao que o Francis falou, né, é bastante interessante porque essa questão dos juros evidencia os custos dos investimentos e uma coisa que nós, né, quer dizer, tanto eu quanto o Francis, mais do que sermos consultores, planejadores financeiros, etc., nós somos educadores financeiros. Nós temos uma atuação profissional bastante forte no sentido de capacitar e empoderar investidores. E uma coisa que a gente insiste muito, que a gente fala de náusea por aí, é que nós não temos controle sobre o retorno dos nossos investimentos. Às vezes as pessoas perguntam assim, qual que é o investimento que está dando 1% ao mês? Sei lá, né? Não tenho a menor ideia, né? Tem alguns que estão dando, mas assim, não tem algo que consistentemente dê isso. Nós não temos controle sobre o retorno dos investimentos. Porém, nós temos controle sobre outros fatores. Um deles, que você mencionou, custos. Então, nós podemos escolher investimentos com custos mais altos ou mais baixos. E o outro fator que a gente tem controle é risco. Nós não podemos evitar risco, mas nós conseguimos gerenciar risco através de diversificação, através de outras ferramentas, de ferramentas de limitação de perda. E a questão do risco também se torna relevante num cenário de juros baixos, né, num cenário desafiador, porque para a gente conseguir ter retornos minimamente relevantes, significa que nós vamos ter que ficar mais ousados. Correr né? um pouco mais de risco. Você, Francis, como essencialmente, mais do que tudo, um planejador. Quer dizer, um planejador financeiro amplo, mas que também faz o planejamento de investimentos. Quer dizer, como que você vê essa coisa da pessoa planejar, não só planejar seu investimento, mas ela definir o seu nível de risco, né? Tá. Eu acho que quando se faz o planejamento, aí você está envolvendo os investimentos também, a primeira coisa que a gente tem que analisar nisso muitos me perguntam qual é o melhor investimento. Quer dizer, não existe o melhor investimento. O melhor investimento é aquele que está adequado aos seus objetivos. Então, antes de investir, você tem que traçar seus objetivos. Você traçando seus objetivos, você vai saber em que prazo você quer realizá-lo e quanto você vai precisar de recursos para realizá-lo. Aí sim você pode ver o investimento adequado. Porque não adianta você investir num investimento de risco para ter, em 2 anos, você precisar desse dinheiro. Sim. Você vai ter que investir em alguma coisa mais conservadora. Então depende muito do seu objetivo. Aí você se planeja o tipo de investimento, se é uma para aposentadoria, que tipo de investimento você vai fazer, se é uma coisa mais a longo prazo, se é uma aquisição de um bem como uma casa, ou se é uma viagem. Então, definindo isso, aí você realmente vai poder escolher os produtos mais adequados que você tem.
tendo sempre o que o André falou, levando em consideração sempre que quando você está fazendo uma carteira para longo prazo, hoje em dia você vai ter que correr um pouco mais de risco para rentabilizar essa carteira. Mas eu acho que existe risco controlado, não pode ser um risco que você não tenha controle sobre ele. E que você se sinta seguro com isso. Acho que isso é importante no investimento, você também se sentir confortável com o tipo de investimento que você está fazendo. Tá. Num cenário próximo, né, quer dizer, nós estamos passando por uma mudança estrutural por conta da queda da taxa de juros. Então a gente vê, por exemplo, agora as pessoas estão voltando a se interessar por renda variável, por bolsa, por investimentos alternativos. Por exemplo, já vem aqui um espectador nosso aqui já falando, criptomoedas, moeda digital, né? Quer dizer, sempre todo mundo pergunta sobre isso, né? Quer dizer, então as pessoas começam a buscar outras coisas fora da renda fixa tradicional, né? Então, quer dizer, o retorno cai, as pessoas vão buscar outras possibilidades de ganho. Então isso está mudando o cenário. E outra coisa que pode ou não mudar o cenário, mas certamente vai gerar bastante ruído nos próximos tempos e pode definir a cara final aí, a cara desse cenário, é a questão das eleições. Tá? Então, por exemplo, nós estamos em ano de eleições e está sendo um ano, assim, são eleições particularmente tensas por causa da polarização. Né? Então é aquela coisa assim, dos caras que são os preferidos aí, de acordo com as pesquisas, quer dizer, nós temos dois que são de posições extremistas, né, que têm discursos anti-mercado, né? Então assim, nós estamos num ponto, né, que assim, a gente está com uma taxa de juros baixíssima, a economia parece que querendo andar, mas com uma possibilidade não desprezível da gente ter um governo que não é pró-mercado, o que pode desandar tudo, pode fazer a taxa de juros disparar de novo e o resto do mercado desmoronar. Como da mesma forma, se a gente tiver um governo com posturas pró-mercado, né, não só mercado financeiro, mas mercado como um todo, a nossa taxa de juros pode cair ainda mais, né, e o resto do mercado, capital de risco, etc., pode subir. E aí eu quero chamar a atenção do seguinte: o pessoal olha a taxa de juros no nível atual e às vezes fica falando algo do tipo assim, olha, já caiu demais, não cai mais do que isso, até porque nós temos um histórico inflacionário, etc. E eu quero dizer o seguinte, que em economias desenvolvidas hoje, a taxa de juros típica, a taxa de juros primária, que seria equivalente à nossa Selic, tipicamente nesses países ela está hoje num intervalo entre 0% a 2%, na maioria dos casos. Tá? Então assim, está bem distante da realidade brasileira. Em países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, até mesmo países na América Latina, alguns países que são mais estáveis, a gente encontra taxas básicas na faixa de 4% a 5% ao ano. Então assim, é razoável supor, fazendo um exercício de futurologia, que se a economia brasileira estabilizar, o nosso nível de acomodação de taxa de juros pode estar em algum lugar aí, na faixa de 5%. Sim. Quer dizer, é algo que poderia acontecer no médio e longo prazo se nós não tivermos um desfecho negativo para o mercado nas eleições. O que você acha disso? Eu acho como é que você enxerga isso tudo aí? Eu concordo com você plenamente. E o grande problema é a eleição. Ninguém pode ter certeza do que vai ser, qual é o resultado das eleições. Então, realmente o mercado está muito polarizado nisso. Agora, por isso a importância de você fazer uma diversificação. Ainda mais em momentos de crise, quer dizer, não tentar ganhar o máximo possível nos seus investimentos. Às vezes é melhor você não ganhar o máximo possível com um produto só, proteger. Porque até a eleição a gente não sabe o que vai acontecer. Então você não pode ficar arriscando tudo. Você tem que ficar uma posição mais conservadora esperando o que vai acontecer. Claro, algum risco acho que deve se correr, mas muito calculado. O que tem que realmente mais é se proteger e diversificar seus investimentos. Sim. Com isso, você não vai ter o melhor ganho que poderia ter, mas você também não vai ter a maior perda. Eu acho que nesse momento agora, eu acho que vai ser mais conservador. Mesmo. Olha, tá acontecendo uma coisa curiosa aqui, né? Quer dizer, lembrando que isso aqui está sendo transmitido simultaneamente por 2 canais, né?
No YouTube, o pessoal ainda está meio quietinho, está meio tímido. No Facebook, o pessoal já está começando a se soltar, né? E tem, por exemplo, já começa a ter algumas perguntas, tem perguntas que estão dentro do tema, fora do tema. Vamos começar com a que está dentro do tema, que é da Elaine, que ela pergunta assim: comprar imóveis é o momento? Com você, seu Francis S. Olha, investimento imobiliário depende se você quer esse imóvel para investir ou se você quer para morar. Então são duas análises completamente diferentes. Se for para investir, eu acho que pode ser um momento, como diversificação, você entrar em algum tipo de fundo imobiliário. Eu não entraria no imóvel, porque eu acho que imóvel você concentra tudo num imóvel só, um inquilino só. Então eu prefiro distribuir isso em fundo imobiliário. Agora, você tem que tomar muito cuidado nessa escolha de fundos, está aconselhado com um bom profissional nisso, porque existem, acho que mais de 100 fundos, e bons fundos que rendem bem, estão bem diversificados, são no máximo 10. Então, você pode perder dinheiro também nesse fundo. Então, você tem que tomar cuidado, mas eu acho que é um bom momento para você diversificar um pouco em fundo imobiliário, sim. Eu vejo da seguinte forma. O mercado imobiliário, ele pode começar a fazer sentido num cenário de juros baixos, né? Quer dizer, até então, quando a gente estava com Selic de 2 dígitos, sim, não tem como o imóvel competir com a renda fixa. Não. Aliás, não tem como nada competir com a renda fixa, né? Agora as coisas podem começar a fazer sentido. Tanto que, por exemplo, antigamente as pessoas perguntavam assim: vale a pena vender o imóvel e botar o dinheiro no Tesouro Direto? Há 1 ano e meio, 2 anos e meio atrás, a gente dizia assim: hesitar, vai fundo. Se você conseguir vender, queima e põe dinheiro lá. Era a coisa certa a fazer naquele momento. Sim. Esse momento já é um momento que a gente começa a ficar um pouco hesitante. Fala, não, peraí, a coisa já não está mais bem desse jeito. Eu concordo com a sua visão, Francis, totalmente, que para investimento, para um pequeno investidor, fundo imobiliário é a melhor pedida. Porque ele entra com pouco dinheiro. Quer dizer, o problema do imóvel é que o imóvel, hoje falando de um imóvel numa grande cidade, seja um apartamento, seja um conjunto comercial, nós estamos falando de uma coisa, no mínimo, na casa de centenas de milhares de reais, sim, o que é fora da realidade da maioria das pessoas, né? Então a pessoa não consegue investir de forma diversificada. Com fundos imobiliários a pessoa consegue, às vezes com dezenas, centenas de reais. E outra coisa que eu sou muito simpático ao fundo imobiliário é que é o seguinte: o fundo imobiliário, como imóveis em geral, nunca esquecer. Imóveis são ativos de renda variável. Sim. Né? O fato de você ter um aluguel recebendo fixo não faz dele um ativo de renda fixa. Ele é um ativo de renda variável com renda recorrente. Né? Só que assim, o fundo imobiliário talvez seja o ativo de renda variável, não sei se você concorda com isso, pelas características dele, mais próximo da renda fixa. Até por ele ter essa questão da renda recorrente. Sim. Então eu vejo, né, eu queria até que você fizesse seus comentários aí sobre isso, eu vejo ele como uma porta de entrada para a renda variável. Aquele investidor que nunca flertou com a renda variável, que está agora querendo ver como é que é, não sei o quê. Eu imagino que o fundo imobiliário seja uma porta de entrada interessante. Eu acho que esse fundo é uma porta de entrada muito interessante. Mesmo porque daí você pode até analisar também como montar uma carteira depois de ações e em dividendos. Porque basicamente o fundo imobiliário ele tem um administrador profissional tomando conta disso, então vai tentar que a taxa de vacância seja menor, que hoje você compra um imóvel, fica com ele desalugado, sem pagar IPTU, pagar condomínio e está vazio. Nesses fundos, geralmente a taxa de vacância de ficar vazio é bem mais baixa, eles administram bem isso e você recebe o aluguel descontado sem imposto de renda, que hoje na locação você tem o imposto de renda. E é uma taxa, eu acho que, como você recebe isso geralmente mensalmente, eu acho que é um bom negócio e é uma porta de entrada para você habituar com uma renda mensal sem ser uma renda fixa e sem ser um imóvel mesmo. Sim. E aí é porta de entrada até para você ir para, acho que o próximo passo é um fundo de ações e talvez ações pagadoras de dividendos. Né? Talvez esse fosse o segundo passo da pessoa. Sim. E isso, né, eu vou fazer um comentário sobre isso, mas antes eu quero só falar do pessoal que está colocando coisas aqui no Facebook. Tem bastante gente fazendo comentários no Facebook de temas que estão fora do que a gente está tratando.
E eu entendo, né, que por nós estamos falando num canal oficial do CRA, do Conselho Regional de Administração, as pessoas estão fazendo aqui perguntas e comentários que dizem respeito a coisas do Conselho Regional, apesar de não dizerem respeito exatamente ao nosso tema. E muitos falando, por exemplo, de questões regulatórias da atividade de administrador, né? Estão falando assim, da obrigatoriedade. Ó, o Renato aqui, esses dois vivem numa bolha. É isso aí, Renato, vivemos numa bolha mesmo, né? Mas o pessoal falando da questão regulatória, né, da necessidade de exigência da administração, isso é algo meio fora da nossa da área de expertise de finanças, mas eu quero lembrar vocês o seguinte, novamente, como eu falei no começo, essa é a primeira transmissão ao vivo, Hangout, que a gente está fazendo. É uma experiência, e se isso der certo, acontecerão outros, inclusive com outras pessoas ligadas ao conselho, pessoas de outros grupos de excelência. Então, esses temas, que não são temas diretamente de finanças, mas que são temas de interesse do administrador, eu sugiro a vocês que levantem esses temas junto às redes sociais do Conselho, para que eles sejam abordados. Quer dizer, são temas relevantes, eles não são relevantes hoje para o nosso tema, mas eles são relevantes porque são temas de interesse do administrador. Então, sugiram, né, para o pessoal do Conselho, aproveitem aí as redes sociais, peçam para vir pessoas fazer algo como isso que a gente está fazendo agora, quer dizer, algo ao vivo, com transmissão, que permita a oportunidade de interação, que vocês com certeza vão ter oportunidade de tirar dúvidas e de colocar aí as opiniões de vocês sobre as questões da atividade profissional para pessoas que certamente serão mais capacitadas para falar sobre isso, né? O Renato falou assim, esses dois vivem numa bolha, porque, de novo, falando a questão do conselho, a questão da representatividade. Então, Renato, nós vivemos numa bolha que é a bolha da administração financeira, que é a área de interesse do nosso grupo de excelência. Novamente fica a sugestão, questões regulatórias e questões formais sobre a atividade do administrador, sugiram, peçam, né, quer dizer, usem bastante os canais do Conselho e as mídias do Conselho, tá? Tanto, né, os eventos que acontecem aqui, os eventos online, que agora vão ficar mais populares, para que vocês explorem esses temas com as pessoas certas. Lamento desapontar, Renato, nós não somos as pessoas certas para falar dessa. Eu sou administrador. O Francis, por acaso, não é. Ninguém é perfeito, né, Francis? O que você é mesmo? Sou economista. Sai pra lá, né? Mas ainda assim, né? Então, somos ciências irmãs de alguma forma, né? Mas vamos lá, vamos retomar os investimentos, tá? De novo, eu entendo aqui vários comentários que vocês estão falando sobre a atividade profissional, eu entendo a frustração de vocês, mas mandem suas perguntas, suas dúvidas sobre os desafios de investimentos, que a gente vai responder com o maior prazer, porque isso eu acho que a gente sabe alguma coisa, né? O resto não, né? Mas então, agora que eu vou fazer aquele comentário que eu queria fazer, porque veja que interessante. Então a gente estava falando, por exemplo, da migração da renda fixa mais conservadora para a renda variável. Então até falamos assim, olha, o fundo imobiliário pode ser uma porta de entrada, ações pagadoras de dividendo podem ser um outro passo além, né? E isso vem uma coisa que eu já venho batendo bastante na tecla, né? Que é a questão do perfil de investidor. Então nós temos aqueles perfis básicos, né, que é o perfil conservador, moderado, agressivo, e nós, em particular aqui no Brasil, nós temos uma visão de perfil de investidor em que a gente simplesmente associa assim, conservador, renda fixa, agressivo, renda variável. Tanto que até os testes de suitability das instituições financeiras, aquelas coisinhas que a gente vê, sempre define o investidor conservador pelo quanto de renda fixa que ele tem na carteira. É verdade. E nesse cenário novo, a gente precisa começar a trazer a nossa atenção e a atenção de todo mundo, né? Já que a gente vive numa bolha, né? Vamos tentar sair da bolha aqui e tentar deixar claro para todo mundo que assim, nós temos que mudar a visão de perfil de investidor e começar a chamar a atenção para o fato de que existe renda fixa agressiva. Sim, você pode perder dinheiro. E existe renda variável conservadora, né? Quer dizer, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, em algum outro lugar desse, falando de ações de dividendos, por exemplo, nós estaríamos sendo considerados pessoas conservadoras. Warren Buffett, que é um dos maiores gestores de investimento do mundo, um dos homens mais ricos do mundo, e que ele tem o fundo dele, que é o Berkshire Hathaway, né?
que ele basicamente investe em ações de valor, tá? Ele é 100% renda variável, no entanto é considerado um cara conservador. Né? Como é que você enxerga isso? Normalmente, nos países desenvolvidos, principalmente nos Estados Unidos, mas na Europa também, as pessoas aposentadas que devem ter uma carteira mais conservadora, porque eles não podem ter perdas, porque já estão em uma idade avançada, as carteiras deles são com ações que pagam dividendos. A grande maioria é formada por isso. Então nós precisamos mudar, como você falou bem, eu acho que nós temos que mudar esse conceito de renda fixa ou renda variável, conservador ou agressivo. Eu acho que indo por esse caminho, você percebe que, porque realmente na renda fixa você pode perder dinheiro também. E nas ações você tem ações conservadoras, que boas pagadoras de dividendos, mesmo algumas empresas que são muito boas. Embora o nosso mercado seja pequeno, você consegue montar uma boa carteira. Eu acho que você tem que se sentir confortável, então não é começar a comprar as ações ou ir na dica de um amigo ou ir no que estão falando. É estudar o mercado, conversar com o seu consultor financeiro e começar devagarinho a sentir, e você começar a sentir como funciona esse mercado. Quer dizer, o tipo de ação que você vai comprar, como que ela está pagando dividendos, ou se é uma ação que mais longo prazo. Então você não pode arriscar demais. É começar devagarinho e começar a sentir a vontade nesse mercado. Depois que você começar a sentir a vontade, aí você pode realmente aumentar um pouco mais. Porque com a taxa de juros baixa, você, para ter uma boa rentabilidade, você tem que diversificar e ir um pouco mais para risco, isso sem sombra de dúvida. Então não tem muita alternativa, você vai ter que correr um pouco mais de risco. Isso no mundo todo é assim. Você tem países com taxa de juros negativa. Você paga para o seu dinheiro ficar no banco, você paga 0,5% ao ano. Japão, alguns países da Escandinávia, Suíça. Você paga. Ó, a Sumaya, ela manda um recado para a nossa gloriosa equipe técnica de que o som está baixo. Né? Vocês conseguem aumentar? Então vai lá, aumenta aí. Eles vão dar um jeito, Sumaya. Deixa que aqui os caras são os ninjas do vídeo. Deixa eu ver mais comentários do pessoal. Agora está vindo perguntas relevantes. Né? Deixa eu pegar aqui a pergunta do Rafael Anthony. Né? Ele fala de um negócio assim que não está batendo muito com o tema, mas vamos comentar ainda assim. Ele fala, sou formado em processos gerenciais, né? E gestor de processo pelo CRA São Paulo. Estou morando em Rio das Ostras. O legal do Hangout é que a gente consegue atingir gente fora daqui, né? Por isso que a gente tem que explorar cada vez mais esse meio. Gostaria de saber se na situação que o país está com as empresas, as empresas não entendem que seria o melhor investimento está meio confuso aqui, mas eu vou tentar. O melhor investimento em funcionários seria na melhoria de processos onde reduz o custo e mantém a qualidade. Quero saber se é o melhor investimento para uma empresa, onde a empresa pode alavancar seu resultado e sua performance no mercado. Sem dúvida, tá? Assumindo, eu vou tentar interpretar a pergunta aqui. Você está falando que a empresa, né, investir em si própria, investir no funcionário, nós estamos falando hoje essencialmente de investimentos no mercado financeiro, que são os investimentos pessoais. Quando a gente fala num contexto de finanças corporativas, o Rafael, não há a menor dúvida que a empresa precisa investir no seu negócio, tá? Inclusive, para vocês aí que são administradores, né, não sei quantos são administradores da área de finanças, vocês devem saber, ou aprenderam, ou vão aprender se ainda são estudantes, a questão da gestão de fluxo de caixa, né, de capital de giro, tudo isso. Quer dizer, não é saudável que empresas tenham excesso de liquidez. O dinheiro tem que ir para a produção e para a atividade. Também não é uma coisa que faz muito sentido empresas investirem dinheiro em ativos financeiros. Pessoas físicas como nós investimos dinheiro em ativos financeiros. Ou os investidores institucionais, como fundos de investimento e pensão. Mas agora empresas precisam fazer exatamente isso que você falou, investir no processo, investir na capacitação dos funcionários, é isso aí. Quer dizer, quando você vê uma empresa que está botando um monte de dinheiro em CDB, alguma coisa está estranha, né? Algo está errado. E olha só, o Francisco, boa noite, Massaro, é isso aí. O Renato, né? Agora o Renato bacana, Renato gente boa, ele falou que a gente tá numa bolha, mas agora ele tá bonzinho com a gente. Botou uma pergunta legal, ó. Seu tema, os temas são importantes, vou perguntar alguma coisa do tema. É isso aí, Renato, agora estamos juntos, né? Agora vamos lá. Qual fundo de investimento é mais interessante? Eu vou jogar essa bomba no seu colo, mas eu quero fazer um seguinte comentário.
opinião pessoal. Eu sempre fui uma pessoa um pouco resistente a fundo de investimento. Eu estou tentando deixar de ser. Eu estou tentando ser mais flexível ao fundo de investimento, principalmente porque agora, com a questão dos juros caindo, e o que a gente mais ouve falar, né, na mídia, nos artigos, portais de investimento, é que as pessoas estão migrando em massa para os fundos multimercado. Eu tenho algumas reservas, né? E eu não vou dizer, por exemplo, qual é o fundo mais interessante e menos interessante. Primeiro porque a gente não pode, porque isso configuraria uma recomendação de investimento. E segundo porque eu, em especial, eu não analiso fundos de investimento. Então mesmo que você me pegue numa instância privada e fale assim, me conta aí qual que é... Eu não sei, não faz parte dos meus objetos de análise, né? Mas eu queria que você, Francis, vendo essa muvuca por conta dos fundos multimercado, que agora são investimento da moda no momento, fizesse seus comentários aí, né? E desse uma dica para o Renato, quer dizer, não qual é o fundo, mas, por exemplo, qual seria a característica de fundo interessante, né? Eu acho, Renato, primeira coisa, aquilo que eu falei lá no começo, veja qual é o seu objetivo para esse dinheiro investido. Então, defina o objetivo, para que você está investindo esse dinheiro, se é longo prazo, curto prazo, tá? E qual vai ser o destino dele. Isso feito, você vai ter então um parâmetro de quanto tempo esse dinheiro vai ficar investido. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com a tributação do fundo. Então, você primeiro precisa ver se o fundo é curto prazo, se o fundo é longo prazo, então vai depender do seu objetivo, e você toma cuidado com a tributação, porque às vezes você vai entrar num fundo e vai sair logo, então o tipo de tributação que vai ter. Os fundos, eu acho que de renda fixa, são os mais conservadores. O multimercado hoje, o André falou, está em moda, mas tem um risco embutido aí. E não vou te falar de fundo nenhum, mas tem risco embutido nisso, de haver perdas, então você precisa estar muito consciente disso. Eu diria que antes de investir em qualquer fundo, veja realmente com o seu consultor financeiro qual é o fundo mais adequado para o seu objetivo. Mas tome muito cuidado com as taxas de administração, as taxas embutidas, porque às vezes você tem o mesmo fundo que, se você investir uma quantia tipo 10 mil, você vai ter uma taxa 1,5%, 2% de administração. Se você investir 100 mil, é o mesmo fundo, que é um fundo espelho, a taxa cai para 0,5%, 0,7%. Então tome muito cuidado com essas taxas todas, porque isso faz uma diferença com os juros baixos. Eu iria por esse caminho. Eu quero dar um recado aqui para algumas pessoas que estão nos acompanhando. Sérgio Milhos, Fábio Oban ou Albin, dependendo da pergunta, que esses caras são tudo conhecidos. O Fábio, inclusive, vai fazer parte da nossa caravana, que eu estava comentando antes da gente começar, que nós vamos para Orlando em fevereiro, fazer uma caravana para a Money Show. Nós vamos fazer um reconhecimento lá, todo mundo. O Sérgio, por exemplo, que é um cara que acompanha os meus hangouts habituais, que são fora desse canal. E tem outras pessoas aí que são conhecidas. Mas eu quero avisar o seguinte, talvez alguns vieram aqui para esse hangout na expectativa de encontrar aquilo que eles encontram nos hangouts que eu faço. Então eu quero lembrar vocês que eu estou num canal oficial, tá, do Conselho Regional de Administração. Aqui eu me comporto, tá? Eu não vou falar aquelas coisas que eu falo do lado de lá, né? Então aqui eu estou comportadinho, né? Mas para aqueles que depois quiserem, né, acompanhem aí, vão lá, perguntem para o Sérgio Milhos, ele vai contar para vocês como é que é, né? A Elaine, né? Ela faz uma pergunta que eu acho que em parte já foi respondida pelo que o Francis falou, né? Pensando em diversificação, quais fundos vocês indicam para aplicar pensando em longo prazo? Olha, eu não sei normalmente eu não sou tão simpático a fundos como eu já comentei, mas agora quando penso em longo prazo, a única coisa que me vem à cabeça é Tesouro IPCA, né? Com aquelas pensando que você vai ficar assim 30 anos surfando numa taxa alta. Tudo bem, vai ter oscilação, vai ter volatilidade, mas assim, eu não consigo deixar de pensar num Tesouro IPCA 2045 ainda pagando quase 5,5% acima do IPCA por esse tempo todo, né? Então assim, aí não é uma recomendação de investimento, é um comentário pessoal. Para longo prazo eu olharia outras coisas, né? Então alguém botou uma pergunta aqui no YouTube, a Maria Luciana.
Então o ideal seria fazer um estudo para poder fazer um investimento. Eu não sei exatamente como que essa pergunta está contextualizada, mas eu diria assim, sim, mais do que um estudo, um planejamento. Um planejamento. Né? Porque para investir, uma das coisas mais importantes, sempre lembrar o seguinte, investir dinheiro é uma coisa antinatural para nós seres humanos. Nós seres humanos, nós temos uma tendência, inclusive ontem tivemos aqui uma palestra que fui eu que apresentei, né, chamada A Mente e o Dinheiro, que falava sobre esses aspectos psicológicos, a tomada de decisão, né? E uma das coisas que a gente comenta bastante é assim, investir dinheiro não é uma coisa natural para seres humanos. Seres humanos, a gente é programado para gastar a grana. Tá? A gente pega, gasta agora, quer dizer, obter o prazer, a gratificação de curto prazo, e o longo prazo a gente se vira quando chegar lá. Né? Então, para que a gente tenha sucesso nos investimentos, mais do que ter uma boa estratégia, tudo isso, é importante que a gente tenha objetivos, e esses objetivos têm que ser suficientemente motivadores para a gente poder superar, né, esse impulso nosso de não investir, e planejamento. E o Francis é planejador, né? Quer dizer, o cara que a autoridade total em planejamento. Então agora a bomba é sua. Fala um pouco aqui como que é a preparação, né? E uma das que você falou, eu colocaria também disciplina. Você precisa ser disciplinado para poder fazer esses investimentos. O importante antes de tudo, como eu falei, dos objetivos. Então estabeleça seus objetivos e comece então a montar uma estratégia de investimentos. Essa estratégia de investimentos vai estar para atender aqueles seus objetivos. Então, tem uma diversificação, mas tem cada um atendendo seus objetivos no prazo que você pretende concluí-los, atingir. Pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Montado esse cronograma de quando você vai precisar do dinheiro, pode ser até para aposentadoria também, montado isso, aí começa a delinear em qual tipo de investimento é melhor para aqueles objetivos. Tá? Sempre lembrando também em diversificar, que eu acho que é importante diversificar, e tentar alguma coisa, algum investimento novo, porque realmente os conservadores estão pagando bem pouco. Então começar a tentar diversificar um pouco a carteira, um fundo de ações, alguma coisa de fundo imobiliário, e começando a diversificar. Na sua experiência, quais são os objetivos mais fortes? Aqueles que geram mais motivação e que fazem a pessoa aderir realmente ao plano de investimento? Eu vou até falar o contrário. O mais difícil é a previdência. Porque está muito longe. Porque está muito longe. Uhum. Então as pessoas realmente não se comprometem tanto com a previdência, que é uma coisa muito longe. O mais fácil são aqueles que estão num prazo mais recente. E, na minha experiência, o que dá mais certo é quando, se você tiver com família, fazer esses objetivos familiares, não só seu. Não adianta uma pessoa eu tenho objetivo que eu tracei, mas em casa, ninguém cumpre esse objetivo, não está atrás desse objetivo. Se você conseguir compartilhar esse objetivo com a família, envolver toda a família nesse objetivo, ela vai estar muito mais comprometida e vai inclusive te policiar para ser muito mais comprometido para você alcançar esse objetivo. Então acho que isso é super importante. Uhum. Você está com... Ó, Maria Ferreira, ela perguntou aqui em algum momento assim, o que vocês indicam, banco ou corretora? Se fosse um tempo eu diria assim, corretora, né? Porque as melhores coisas assim nas corretoras você acha um cardápio muito mais completo, né? De títulos de bancos menores, aquelas coisas todas. Só que de algum tempo para cá, os bancos e alguns bancos grandes, inclusive, começaram a modificar, né? Até para ficar competitivo com as corretoras. Então você tem aí grandes bancos agora que tem plataformas de investimento abertas, que oferecem títulos de outros bancos, fundos de outras gestoras. Então eu acho que hoje essa pergunta não tem uma resposta muito certa não. Pode ser um banco ou uma... Quer dizer, tem boas corretoras e corretoras ruins. Tem bons bancos e bancos ruins, né? Mas indo nessa sua linha, eu acho que uma das coisas que eu percebo que as pessoas têm mais confiança se você acha que um determinado banco pode te dar alguma recomendação legal, que você acha que seja interessante, vá visitar, vá conversar com alguém desse banco. Não faça só via internet. Vá conversar,
veja o que ele te recomenda, analise o que ele te recomenda, você vai ver as instalações, vai ver como a pessoa pensa, eu acho que isso é importante. E na corretora também, marque uma visita na corretora, não faça só digital não, para você se sentir confortável, você ver o que ela está apresentando. Então, antes de mais nada, porque uma coisa tem que deixar claro, o dinheiro é seu. Então, ele é importante para você, para outras pessoas não é tão importante. Então, tome conta dele, porque ele é seu e é importante para você. Então, antes de fazer investimento, vá visitar bancos e visite corretoras. E não tenha medo de, se você não entender, peça para explicar. Não entendi, eu quero ver de novo, me explica direitinho como é esse tipo de investimento, qual o risco, qual a rentabilidade. Eu acho que é importante você sair bem esclarecido. É isso aí. O Renato faz a pergunta assim: o que você falaria do livro Pai Rico, Pai Pobre? Cai como uma luva nesse assunto, investimento como forma de liberdade financeira. Eu vou fazer uma pergunta desnecessária. Você já leu? Li. Então, acho que todo mundo já leu esse livro, né? Todo mundo leu esse livro. Eu vejo esse livro da seguinte forma: eu gosto do livro, o autor é controverso, o autor é complicado, né? Mas o livro é bacana. O livro é bacana. O conceito contábil, a coisa que o autor fala, que assim, você trabalha para acumular ativos. O ativo gera renda e você vive da renda do ativo. Então você trabalha, você vai cada vez mais acumulando ativo. Isso conceitualmente é brilhante. Na prática é difícil de fazer. É porque assim, eu me apresentei só como o coordenador do grupo, né? Mas eu preciso complementar minha apresentação. Então, lembrando, eu sou o autor do blog Você e o Dinheiro do Portal Exame. Se vocês não tiverem nada melhor para fazer da vida, vão lá dar uma olhada, tem umas coisas bacanas lá. E eu sou autor de alguns livros de finanças pessoais, né? Então, assim, finanças pessoais, principalmente quando a gente fala de livros de finanças pessoais, se vocês entram numa grande livraria hoje, reparem que os livros de finanças pessoais, eles não ficam na seção de finanças, eles ficam na seção de autoajuda, né? Quer dizer, é muito é meio desconfortável para nós profissionais de finanças, mas a área de finanças pessoais é mais autoajuda do que finanças. E uma característica dos livros de autoajuda, e isso vale para o Pai Rico, Pai Pobre, é que eles fazem as coisas parecerem muito mais fáceis do que realmente são, né? Então, assim, conceitualmente faz todo sentido. Mas é difícil uma pessoa trabalhar apenas para direcionar essa renda para os ativos e fazer com que os ativos gerem renda para sustentar ela. A pessoa que consegue isso, de fato, ela conseguiu a independência financeira suprema. E eu quero chamar a atenção o seguinte: o autor do livro, ele fala muita bobagem, né? Assim, das coisas que ele propõe como opções de investimento, né? Quer dizer, tem coisas que em tese funcionam nos Estados Unidos, mas não funcionam aqui, e tem coisa que não funciona nem lá nem aqui, né? E também muito cuidado com os outros livros, porque tudo virou a versão requentada do mesmo livro. Mas a parte conceitual do livro é muito boa, tá? Eu só quero chamar a atenção para isso. Ele faz parecer mais fácil do que é, né? Mas com certeza, é importante. A liberdade financeira vem da construção de um patrimônio gerador de renda. Sim. E o ideal, quando você entra num fundo, ou fundo de investimentos, quando você começa a investir seu dinheiro, é que o dividendo, quando for dividendo, como for fundo de imobiliário, você começa a reinvestir isso que você está recebendo. Porque é aí que você começa a gerar o ciclo de prosperidade dos seus investimentos. Então, em vez de você receber aqueles dividendos e gastar ou ir para sua conta, você reinvestir automaticamente em outros ativos mesmo ou no próprio. Que isso, eu acho que quando você... eu percebo isso quando faço planejamento. Quando você sai de uma situação de devedor ou de equilíbrio, que as pessoas acham que às vezes eu estou no 0 a 0, está maravilhoso. Não está maravilhoso, você está vivendo para pagar as contas. Mais nada do que isso. Quando você começa a poupar, aí sim. E quando você vê o dinheiro rendendo, é uma maravilha. Você se sente feliz com isso. Eu acho assim que a coisa mais mágica que existe é você ter uma carteira de dividendo e ver ela crescer sozinha. Né? Isso é uma sensação indescritível. Olha só, a Elaine, ela pergunta assim: poderia falar referente aos perigos do empreendedorismo por necessidade em tempos de crise? Acredito que empreender virou a palavra do momento. O empreendedorismo, ele é um tema importante aqui por dois motivos.
Primeiro porque nós estamos ainda, né, a economia ainda não recuperou, ela não deu sinais muito consistentes de recuperação, nós estamos com desemprego alto, então muitas pessoas acabam empreendendo para fazer um emprego para si próprias, e outras pessoas começam a olhar para o empreendedorismo, e isso está totalmente relacionado com o nosso tema, como uma forma de rentabilizar capital. Então aquela coisa assim, o juros está muito baixo, as ações não estão legais, eu vou, sei lá, vou fazer uma franquia, alguma coisa dessa, né? Empreender por necessidade é um negócio sempre complicado. Empreendedorismo não é exatamente a minha área de expertise, quer dizer, eu sei alguma coisa de empreendedorismo, mas não é o assunto que eu tenho mais domínio, mais experiência. Mas assim, eu sei da importância do chamado perfil de empreendedor, né? Eu sou empreteco, essas coisas todas, quer dizer, já tive alguns contatos aí com o mundo do empreendedorismo para saber que você não empreende porque, sei lá, porque você quer ganhar mais dinheiro ou porque você está de saco cheio do seu chefe. Aliás, assim, a pessoa que está de saco cheio do chefe, ela precisa arrumar um chefe novo, não arrumar um negócio, né? Então, assim, a pessoa tem que ter um perfil pessoal, né, que envolve uma série de coisas, uma propensão maior ao risco, né, visões diferentes, para ter sucesso. A pessoa que empreende por necessidade, lamentavelmente, a maioria das vezes ela fracassa. Dá errado. Isso que você falou, eu acho super importante. E quando você vai montar uma coisa, empreender, se você está empreendendo pelo dinheiro, realmente é fácil fracassar. Sim. Se você está empreendendo porque é uma coisa que você conhece, que você domina e que você gosta, é muito mais fácil dar certo, tá? E antes de empreender, realmente eu sugiro que você vá fazer um curso para entender como empreender, porque não é uma coisa, vou abrir uma loja, uma franquia, e o perfil, porque às vezes a franquia parece uma coisa muito fácil. Pô, vou abrir a loja, põe uma franquia lá, e não é tão fácil. Você vai ter suporte do cara e não vai. Você vai ter, como vai ser essa administração toda, então não é uma coisa tão fácil. E normalmente você empreender é o que te dá maior retorno. Mas também o risco é muito maior, o risco de quebra é muito maior. Eu quero chamar a atenção o seguinte, você falou, por exemplo, do empreender por dinheiro. E é importante ressaltar nesse momento que quando a gente fala em empreender por dinheiro, nós não necessariamente estamos falando da ganância. Não. Vou empreender por dinheiro porque eu quero ganhar muita grana. Não, empreender por dinheiro porque assim, eu perdi meu emprego, preciso fazer alguma coisa, não consigo arrumar outro emprego, então preciso para gerar uma renda, nem que seja uma renda de subsistência. Necessidade. É um caminho, é uma possibilidade, mas assim, lamentavelmente eu tenho que dizer que poucas vezes na vida eu vi isso dar certo. Inclusive assim, em momentos de crise, eu não nasci ontem, né? Eu já sou um tiozinho de 45 anos. Quer dizer, não sou exatamente um garoto, mas já sou, né? Tecnicamente já sou um senhor, né? Então eu já vi algumas coisas na vida, já passei por algumas crises. E eu observo certos padrões. Então, por exemplo, no bairro que eu moro, eu sei que nós estamos num momento de crise, e olha que coisa contraintuitiva. Eu sei que nós estamos num momento de crise porque eu vejo surgir novos empreendimentos, novas empresas. Então, por exemplo, às vezes, principalmente quando é empreendimento da moda, né? Nós temos vários empreendimentos da moda, já teve a moda das palhetas, já teve a moda do brigadeiro gourmet, agora é a moda da barbearia, agora começa a vir a moda não sei do que, bolo caseiro. Quer dizer, a gente vê as modinhas aí aparecendo. E quando você começa a ver muito isso pipocando, principalmente no bairro que eu moro num bairro de classe média, né? Então a gente vê isso pipocando, e pela capacidade que a gente desenvolve de tanto observar padrões ao longo de gerações, né? Ao longo de anos, eu olho para aquilo e já falo assim, não, isso aqui é dinheiro de indenização, né? Quer dizer, aquele cara que perdeu o emprego, às vezes um sujeito de nível executivo, de nível gerencial, que levantou uma grana alta, às vezes na faixa de centenas de milhares de reais, às vezes até de milhão, e fala, agora eu vou empreender, porque sempre foi, e enfia todo o dinheiro naquele negócio e se esborracha big time, né? Então assim, isso é uma coisa assim que me dá um pouco de pena. A pessoa faz sem planejamento, principalmente vocês todos administradores, né, em particular, aqueles que estão em início de carreira principalmente, tá muito cuidado, porque às vezes vocês vão desenvolver carreiras executivas dentro de organizações, e organizações são de fato muitas vezes bolhas, em que as coisas simplesmente acontecem, tá? Você pede, vem, tem um assistente, as coisas acontecem, você manda as pessoas fazer, elas acontecem. E as pessoas começam a se achar às vezes
onipotentes. Eu posso tudo, quer dizer, o diretorzão de empresa, não, porque eu faço, eu aconteço. E geralmente esse cara, quando ele sai para empreender, aí a importância do perfil do empreendedor, ele vê que o mundo se fecha para ele. Porque quando você tem um cartão de visita, um sobrenome corporativo de uma grande multinacional, de um banco, todo mundo te recebe, né? Todo mundo vai ser legal com você. Quando você vira fulano de tal consultoria, aí que você vai ver quem que realmente está do seu lado, né? Então essas pessoas muitas vezes saem de uma posição corporativa, saem com grana, acham que vai ser a coisa mais fácil do mundo e perdem a poupança de uma vida inteira, tá? Então assim, bastante cuidado com a questão do empreendedorismo por necessidade. Eu sei que tem momentos que não tem outro jeito, você não tem emprego, mas quando está numa situação assim, estudem bastante, principalmente modelos de negócio, para que vocês escolham modelos de negócio que não sejam intensivos em capital, que sejam intensivos em tempo, trabalho, que é o que uma pessoa nessa situação tem de sobra, e não em dinheiro, que o dinheiro fica contado para a sua sobrevivência, né? Vamos ver o que mais aqui. A Elaine pergunta, pode falar um pouco sobre LCA, letra de crédito do agronegócio? Você gostaria de falar sobre LCA, Francis? Acho que você pode me falar. Então vamos lá, esse é um título de renda fixa, né? É igualzinho, se você já ouviu falar da LCI, letra de crédito imobiliário, é a mesma coisa com uma letra trocada, né? Quer dizer, é o mesmo título, quer dizer, um título de renda fixa, paga juros, né, como todo título de renda fixa. Ele tem muitas similaridades com o CDB, quer dizer, ele é emitido por uma instituição financeira, coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito, a forma de remuneração varia, o banco que emite tem muita flexibilidade, pode ser pré-fixado, pós-fixado, as taxas podem variar de instituição para instituição. Ele tem uma carência, diferente do CDB, ele tem uma carência de 90 dias, então em 90 dias você não pode resgatar. E a grande diferença dele em relação ao CDB é o fato de ele ser isento de imposto de renda, né? Todos os títulos de renda fixa que captam recursos para o setor imobiliário, agronegócio ou infraestrutura são isentos de imposto de renda porque são setores beneficiados, né? Então tem essa vantagem, mas levando em conta o seguinte, a taxa de juros já reflete a ausência do imposto de renda. Então você vê um CDB e um LCA de prazos similares, você vai ver que um tem a taxa menor que o outro. Quer dizer, não tem almoço grátis na vida, né? A diferença entre um título que não paga imposto, que é o caso da LCA, com outro que paga imposto, você só vai perceber essa diferença para valer mesmo dentro dos prazos em que o imposto de renda vai caindo. Porque às vezes chega um conclusão assim, olha, se for uma coisa de prazo mais curto, vale a pena o investimento sem imposto de renda. Se for mais longo, talvez não dê diferença nenhuma, né? E o LCI, você tocou até no LCI, o LCI agora mudou, acho que semana passada, que ele tem uma garantia extra, que os bancos vão fazer não fica no pertence ativo do banco, vai ter uma característica extra, uma garantia que vai ter o lastro. Não, além do lastro imobiliário, ele vai ficar a parte não entra no banco. Tá. Então é uma garantia um pouco melhor, que é um título também bom. Isso é bom para o mercado imobiliário e bom para quem quer investir. Não, beleza. Deixa eu ver se temos mais algum comentário. Agora tem aqui no YouTube. Vamos responder esses aqui, nós estamos chegando já a quase uma hora. Aí a gente já começa a conduzir para o fechamento. Lembrando o seguinte, esse foi o primeiro, né? Então assim, nós não temos a menor ideia se isso aqui deu certo ou deu errado. É muito importante o feedback de vocês, bota os comentários aí. Vocês estão no canal, né, do CRA, tanto no YouTube quanto no Facebook. Ponham seus comentários, o que vocês acharam, porque as pessoas responsáveis aqui pela comunicação vão ver e vão ajudar a refinar o modelo, até para que outras pessoas, outros grupos de excelência, de outros temas que sejam de interesse de vocês, façam coisas iguais e que vocês vão ter oportunidade de participar, que tragam convidados. Lembrem que o espaço aqui é de vocês, tá? Não é nosso, né? Então eu vou ver mais algumas perguntas aqui e depois disso a gente conduz para o encerramento. Eu espero que a gente tenha sido bem sucedido na nossa missão. Eu espero vocês aí também que a gente tenha sido bem sucedido na nossa missão. Nossa gloriosa equipe técnica aqui nos suntuosos estúdios do Conselho Regional de Administração de São Paulo, que compete com os estúdios de Hollywood, né? Então estamos aqui, todo mundo aqui, né? O pessoal aqui, né? O Orson Welles brasileiro está ali olhando para nós com cara feia, né? E o Steven Spielberg também, né? Mas vamos lá. O Nicolau
Ah, ele aqui, ó, Nicolau, eu sou administrador formado. Boa noite, mas também. Eu sou administrador, ele não, ninguém é perfeito. Né? Gostaria de saber qual o desafio do administrador moderno. Né? Isso aí, lamentavelmente, Nicolau, eu vou te deixar na mão, porque hoje nós vamos falar de finanças. A gente já fez alguns comentários aí sobre a questão do papel do administrador, né? Quer dizer, em algum momento eu espero que se tenha uma conversa aí com o público para tratar só sobre isso. A Maria fala assim, por quanto tempo deixaria o dinheiro investido? Né? Depende do investimento que você coloca, Maria. Tem investimentos que tem liquidez diária, tem investimentos que você não tem, que o dinheiro de fato fica preso. Tá? Então você vai, por exemplo, grande parte dos títulos bancários, títulos públicos do Tesouro Direto, grande parte dos fundos de investimento mais convencionais, são títulos de liquidez diária, você define quanto tempo você vai ficar com o dinheiro parado, tá? Outros... E normalmente os fundos que são mais curto prazo, a remuneração é menor do que os de longo prazo, até por questão de taxa, de várias coisas. Tá, então eu acho que assim, para a gente fazer um resumão aqui das coisas, a gente falou bastante coisa aí que o público interagiu, mas dos temas que a gente tratou de desafios, eu acho que um resumo, para a gente fazer um fechamento, seria aquela coisa assim, quais são os verdadeiros desafios? Taxa de juros, sim, eleições e a necessidade de se redefinir perfil. Quer dizer, essa visão assim de conservador renda fixa, agressivo renda variável, eu acho que isso não vai funcionar mais, né? Não. Nós vamos ter que mudar. Você vai ter o conservador que vai ter que ir para a renda variável, né? Então é isso aí. Vamos ver o que mais aqui. Ó. A Elaine fala, a Elaine, ela é colega que participa do grupo de excelência em administração de saúde. Adorou o modelo. Então aí, vocês já podem cobrar a Elaine, né? Ela já está desafiada a fazer um hangout do grupo dela aqui para falar de saúde. E eu também vou ficar fazendo um monte de pergunta quando eu estiver do outro lado, né? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né? A última pergunta aqui da Maria Luciana de novo. Existe crise em investimentos? Sim, senhora, é claro, investimentos estão sujeitos a crise. Os diferentes investimentos, eles reagem a crises de forma diferente. Alguns são mais sensíveis, outros são menos sensíveis, e outros até mesmo ganham na crise, né? E isso apenas reforça a importância da diversificação. A diversificação, você vai juntar uma série de investimentos com características diferentes, que sejam preferencialmente não correlacionados, quer dizer, não aquele que sobe tudo junto ou cai tudo junto, porque uma das mágicas que acontece quando a gente diversifica é que os retornos se somam, mas os riscos se anulam, né, por conta da descorrelação. Tá? Então a gente consegue administrar isso. Isso faz parte do subcampo do conhecimento das finanças, da gestão de riscos. Uma hora a gente pode falar só sobre isso, né? Acompanhe os nossos conteúdos aí. Então é isso aí, deixa eu ver aqui no Facebook mais alguma coisa. É isso aí, acabou. Chega! Estamos aqui com 1 hora, vamos encerrando. Eu quero agradecer então aí a presença, a participação de vocês. Eu quero agradecer a paciência de vocês, porque afinal de contas é a primeira vez que a gente faz isso aqui neste canal, né? E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acompanhem outras iniciativas similares. Né? Agradeço ao Francis, que eu arrastei ele de cobaia aqui para vir comigo, a equipe técnica do CRA, né? A gloriosa equipe, a melhor equipe técnica do universo, né? Estão aqui, né? E é isso aí. Eu acho que é isso. Obrigado pela participação de vocês e vão colocando realmente os comentários para a gente saber como foi esse primeiro. É isso aí, pessoal. Então, boa noite para vocês, nos vemos numa outra oportunidade.